Graça e paz da parte do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um Bora Ler a Bíblia. Bom demais receber você nos canais da Rede 316 e no Bora Ler a Bíblia. Você fica com a gente aprendendo a palavra de Deus. O Bora Ler a Bíblia quer incentivar você a ler as Escrituras, a compreender a palavra de Deus e aplicá-la à sua vida. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante, mais penetrante do que uma espada que corta dos dois lados, que vai até a divisão da alma e do espírito e que nos ensina a viver perto de Deus, a viver perto de Cristo e a obedecer a sua palavra. Então vem com a gente para o Bora Ler a Bíblia de hoje, 1 Coríntios, capítulo 6. Todas as coisas nos são listas, mas nem todas as coisas não convêm. Vamos lá! Pegue o texto da palavra de Deus e vamos ler, tá? Eu vou ler na NVI, na Nova Versão Internacional. Você lê na versão que você achar melhor, tá bom? Na versão que você achar melhor, e vai ser bom para você e bom para mim termos um texto para a nossa leitura. Então, enquanto eu abro aqui a minha Bíblia, você vai procurando o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, que vai falar sobre litígio entre os irmãos. Então, vamos lá, bora ler a Bíblia. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos injustos, uma vez e levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando vocês têm questões relativas às coisas desta vida, nomeiem juízes os que são rejeitados nas questões relativas aos valores da igreja. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Em vez disso, porém, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver ações judiciais entre vocês já significa uma completa derrota. Porque não preferem sofrer a injustiça, porque não preferem sofrer o prejuízo. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra os irmãos. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homens que têm relações sexuais com outros homens, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês foram assim. Contudo, foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus, pelo seu poder, ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois está escrito, os dois se tornarão uma só carne. Aquele, porém, que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo, mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Foram
comprados por preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um texto que nós lemos. Glória a Deus eternamente. Amém. Bom, vamos analisar o texto, né? Vamos ler o texto com as suas nuances e com a propriedade que ele tem. E é muito interessante para a gente ler desse jeito, tá bom? Então vamos voltar lá para o início, vamos voltar lá para o começo. Litígio entre irmãos. Havia algumas confusões entre os irmãos. O apóstolo Paulo diz que se alguém tem queixa um com o outro, como é que vocês ousam ir para os juízes de fora da igreja apresentar a queixa dos irmãos de vocês, sem antes levá-las aos santos? Que santos? Os santos da igreja. Os problemas da igreja deveriam ser resolvidos pela própria igreja. E essa questão do julgamento é até uma questão apocalíptica, né? No versículo 2, o apóstolo Paulo diz: vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? E aí Daniel 7, Apocalipse 20, Mateus 18, vai falar sobre essa perspectiva, né, do grande julgamento, onde os santos, que somos nós, a igreja, irão julgar aqueles que vão para a perdição eterna. Na verdade, como o corpo de Cristo, Cristo vai fazer esse julgamento e nós vamos participar dele, estando como igreja, como corpo de Cristo. O texto continua, né? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos caídos? Nós vamos também julgar e eles vão para o inferno, o lago da morte, né? Com o diabo e seus anjos. Versículo 4. Portanto, quando vocês têm questões relativas às coisas desta vida, nomeiem juízes entre vocês. Juízes que têm os valores da igreja, não vão para os juízes de fora. É isso que Paulo quer dizer. E ele vem duro agora, falando forte no versículo 5. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Em vez disso, em vez de vocês entre a igreja resolver o problema, vocês vão ao tribunal com outro irmão para serem julgados por descrentes. Que coisa feia para uma igreja tão espiritual. Vocês, por haver ações judiciais entre vocês, isso já mostra uma completa derrota, uma completa vergonha. É isso que o apóstolo Paulo fala para aquela igreja. Vocês já deram prejuízo para a igreja. Não há entre vocês ninguém que queira tomar esse prejuízo. É melhor tomar esse prejuízo do que fazer essa vergonha para a igreja, ou dar essa vergonha para a igreja. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então, como é que vocês vão ser julgados por gente que nem o reino de Deus vai herdar? E é muito interessante aqui, porque o apóstolo Paulo ele faz uma lista de pecados que eram comuns em Corinto, que muito provavelmente as pessoas que estavam julgando os membros da igreja praticavam. E aí ele diz, versículo 9, não se deixem enganar, nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homens que têm relações sexuais com outros homens. Algumas versões falam de ativos e passivos. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Vocês, igreja, vão herdar o reino de Deus, mas vocês se deixam julgar por todos esses pecadores que comumente na sociedade de Corinto haviam esses pecados. Todos eles, tanto os de ordem moral no aspecto financeiro, como de ordem moral no aspecto sexual. E estes homens estavam julgando os santos da igreja. O apóstolo Paulo chega para criticá-los, dizendo que alguns de vocês foram assim, alguns de vocês cometeram esse pecado. Contudo, foram lavados, versículo 11. Contudo, foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Como é que vocês se deixam julgar por gente que vive nessa vida de lama, nessa vida de pecado, nessa vida distante de Deus? O que estava gerando isso? Uma concorrência. Um grupo que não se dava com outro grupo no meio da igreja, e por causa disso eles tinham litígios, tinham partidos. Eles brigavam entre si, e quem era juiz entre eles? Os pecadores de Corinto. O apóstolo Paulo condena isso de forma veemente. E ele diz para a gente hoje que é melhor tomar o prejuízo do que levar o irmão à justiça.
e que fazendo com que incrédulos julguem a gente. É esse o contexto aqui desse texto, é esse o momento específico que o apóstolo Paulo condena um irmão que leva o outro em juízo por conta das suas picuinhas, das suas brigas, das suas bobagens, por conta do seu egoísmo, por conta da sua jactância ou por conta do seu fermento pecaminoso, tão imoral que leva aos imorais o juízo dos cristãos santos que um dia vão julgar todo mundo. É esse o pecado aqui de Corinto, essa arrogância, essa vontade de ser melhor do que o outro. E o apóstolo Paulo critica isso duramente aqui no capítulo 6 de 1 Coríntios. O assunto parece mudar, mas ainda é o mesmo, porque tem a ver com esse orgulho, com essa propriedade de querer ser mais do que os outros. Se você ler na sua Bíblia, você vai ver que o versículo 12 e o 13 traz expressões entre aspas. Tudo me é permitido, tá? Entre aspas, que é uma citação da desculpa que havia entre os crentes de Corinto. E o apóstolo Paulo responde, mas nem tudo me convém. Entre aspas, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Versículo 13, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. E aí o apóstolo Paulo, isso entre aspas, mas o apóstolo Paulo responde, mas Deus destruirá ambos. O que tem a ver versículo 12 e versículo 13? Eles queriam justificar a imoralidade sexual dentro da igreja. Havia ainda cristãos que se diziam convertidos, que estavam se deitando com prostitutas, cultuais ou não. Havia um pecado imoral dentro da igreja na relação sexual, e isso desde o capítulo 5 é combatido, né, no aspecto de que havia dentro da igreja um homem que se deitava com a sua madrasta. E aí aqui, os argumentos do povo de Corinto tudo me é permitido. Os alimentos são para o estômago, estão para o alimento, assim como o corpo é para fazer sexo. É isso que eles queriam dizer, mas o apóstolo Paulo combate. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei ser dominado por isso. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus vai destruir todos, o estômago e os alimentos. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com a justiça de Deus. O corpo, porém, não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor. O corpo, quem nós somos, que é templo do Espírito Santo, é para a glória de Deus. Por quê? Deus, pelo seu poder, ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Ressuscitará novamente este corpo. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Então, Paulo está falando de forma veemente. Toda prostituição, todo corpo unido a uma prostituta é condenável e é pecado. De maneira nenhuma, ele diz no versículo 15. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo só com ela? Os dois se tornam uma só carne. O apóstolo Paulo aqui cita Gênesis 2:24. Aquele, porém, que se une ao Senhor é um espírito com ele. Do jeito que nós nos unimos espiritualmente, como corpo, ao Espírito de Deus que habita em nós, quando nós nos unimos fisicamente a uma prostituta, nós desonramos o corpo de Cristo e o próprio Espírito de Deus que habita em nós. É isso que o apóstolo Paulo fala. Por isso, a expressão do versículo 18: fujam da imoralidade sexual. Fujam. A Bíblia nos ensina para resistir ao diabo, mas para fugirmos da imoralidade sexual. E a gente tem aqui o exemplo clássico de José. Quem não ouviu aí, né, a nossa playlist de Gênesis, vai lá quando eu falo sobre José fugindo. José, um homem bonito, fugindo do assédio sexual da esposa de Potifar, ao ponto de que ela tenta assediá-lo e ele foge, corre, deixa a capa e ele é acusado falsamente. O apóstolo Paulo diz aqui: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo, mas quem comete moralidade sexual peca contra o próprio corpo. Este corpo que é para a glória de Deus. Este corpo que espiritualmente se une a Cristo. Faz parte do corpo de Cristo, onde ele é o cabeça.
E aí ele diz no versículo 19: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Essa união espiritual que nós temos, onde o Espírito habita em nós, quando um homem cristão autêntico se deita com uma prostituta, ele está unindo o corpo de Cristo a uma prostituta, e isso é inconcebível. Ele diz assim: vocês não são de vocês mesmos. Por isso que é inconcebível. Foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Agora, escritos que acrescentam, né? E no espírito de vocês que são de Deus. É importante dizer que nós pertencemos, somos comprados por um preço. E o sangue de Jesus nos une a um corpo. E um corpo que deve glorificar a Deus, porque é o templo do Espírito, deve viver de santidade. Qual é a liga que une? Qual é o cimento que une a briga entre os irmãos, da primeira parte do capítulo, e a imoralidade sexual que havia junto à comunidade cristã de Corinto? Um povo egoísta, um povo soberbo, que ao mesmo tempo que leva o irmão, por conta de uma discórdia, ao incrédulo, de forma pecaminosa e soberba, se une a uma prostituta. O pecado da soberba, da arrogância, do distanciamento de Deus, é o pecado desse povo. É o pecado do povo de Corinto, combatido por Paulo. Este ensino é muito precioso hoje. Por quê? Porque nós não podemos ceder às nossas vontades. Por muitas vezes, nossas vontades são extremamente arrogantes. E elas nos levam a ter litígio com nossos irmãos e nos levam a deitar com a prostituta. Precisamos fugir da imoralidade sexual, como também precisamos fugir do litígio com o irmão. Se precisar ter o prejuízo, tenha o prejuízo. Para que a gente não envergonhe a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. É tão feio ver um crente brigando com outro. Seja pelo motivo que for. Por discórdia teológica, por causa de um esporte, por causa de uma ideia, por causa de uma ação na igreja, por causa de questões que podem ser resolvidas com uma conversa e com um momento de oração. É feio quando nós vemos um cristão cair em pecado sexual. Porque o pecado sexual, ele é elaborado, feito no corpo. E este corpo, que é o templo do Espírito Santo, que está em vocês, que está em nós, que nós recebemos de Deus. Né? Que se une em Cristo espiritualmente, mas não pode, não deve. É terrível quando se une a uma prostituta. Quando o pecado sexual chega, quando a imoralidade sexual chega, é porque Deus já não ficou em primeiro lugar. E da mesma forma, quando a gente briga com o irmão, Deus não está em primeiro lugar. Esse capítulo nos traz o entendimento que nós somos comprados por preço. Por isso, devemos glorificar a Deus diante de qualquer litígio que haja na igreja e diante de qualquer tentação na área sexual. Vocês foram comprados por um preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês, o corpo igreja e o corpo físico, que somos nós. Esse bora ler a Bíblia de hoje, que nos chama a atenção a unidade da igreja e a imoralidade que pode haver dentro da igreja, que nós devemos combater ambas, fugindo da aparência do mal, fugindo de sermos condenados por incrédulos, mas possamos resolver dentro dos nossos arraiais os nossos problemas. Próximo capítulo, nós vamos falar sobre o casamento e como Deus acredita que devemos ser, e vai falar também sobre esse assunto no capítulo 5, 6 e 7, que é as atividades sobre sexo e o que é a vontade de Deus sobre nós. Pessoal, bora ler a Bíblia de hoje. Que Deus abençoe sua vida. Se você não é inscrito no canal, olha aí, inscrever-se aí embaixo, tá bom? Estamos abençoando você através desse compartilhamento. Se você gostou, clica no gostei, tá? E se quiser compartilhar esse vídeo com outras pessoas,
eu sei que abençoa a sua vida, vai poder abençoar também a vida de outras pessoas. Nós vamos começar agora em junho um novo projeto de um devocional. Eu quero também que você participe com a gente e compartilhe esse outro devocional. Obrigado por sua participação. O Bora Ler a Bíblia de hoje leu 1 Coríntios 6. Que Deus edifique e abençoe a sua vida. Bora ler a Bíblia. Tchau, tchau.